Bom, no vídeo que a gente falou sobre o nosso custo de vida aqui em Portugal, surgiu uma dúvida muito grande de qual região a gente mora e aonde a gente mora. Então, hoje nesse vídeo, eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a região Oeste, que é onde a gente mora. Fica no vídeo. Fala família do Escapé, tudo bom com vocês? Bom, vocês viram aí no título do vídeo, hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês como foi a nossa decisão de vir morar no interior de Portugal e como aí, né, como foi esse desenrolar de conhecer a cidade de Caldas da Rainha e como que a gente veio morar aqui. Bom, tudo começou que, né, a gente já tinha decidido morar aqui em Portugal e tudo mais, e o Thiago trabalhou para um português que mora aqui em Portugal, lógico, né? E prestava serviço e tal para esse senhor. E ele se dispôs a ajudar a gente na nossa chegada aqui em Portugal. E aí o Thiago meio que trabalhava e o dinheiro que o Thiago teria que receber ficou para receber quando a gente chegasse em Portugal. Ou seja, aí uma confiança de mão dupla, né? Então ele orientou a gente, como ele mora nessa zona, ele falou, olha, eu moro aqui na zona das Caldas da Rainha, acho que é uma zona interessante para vocês que estão chegando, o que vocês acham, né, se vocês quiserem, lógico, eu ajudar vocês a arrendar a casa por aqui. E foi o que ele fez, né, nós aceitamos a proposta, lógico, e aí foi o que ele fez, ele conseguiu uma casa pra gente na região das Caldas da Rainha, e foi lá que nós chegamos a primeira vez. Nós não conhecíamos, tá, essa região. Como vocês que estão aí do outro lado, a primeira coisa que a gente pensa quando a gente tá no Brasil, Lisboa ou Porto, porque são os lugares mais falados e aquela coisa toda, a gente nem conhecia o interior. E aí a gente veio super, né, motivado, aquela coisa toda, com vontade de vencer. Aonde quer que a gente chegasse, a gente tinha certeza que a gente ia vencer, porque a gente tinha muita força de vontade, tá? Então nós fomos para essa casa, né, que esse amigo, ele nos ajudou a alugar. Na época a gente pagava 385 euros, com tudo incluso, era água, luz e internet, e o arrendamento, a casa era mobiliada, né, como a gente diz no Brasil. Tinha tudo, eu cheguei com 2 malas de 23 quilos e o resto foi tudo o que tinha na casa, tá? E assim a gente começou aqui a nossa jornada em Portugal, na zona oeste interior, tá? Então a gente, com 15 dias, eu consegui um emprego, que eu já até tá aqui no card o vídeo do coelho pra você. E aí a gente ficava nesse impasse, né? Ficava muito difícil pra mim morar nas Caldas da Rainha e trabalhar onde trabalhava, ficava um pouco longe. E aí a gente decidiu, então, procurar uma outra casa. Não que lá não tivesse bom, mas foi justamente porque, por exemplo, eu tinha que pegar comboio, eu não conduzo, né, atualmente. O Thiago, às vezes, eu tinha que me buscar, ou, né, quando ele começou a trabalhar, ficava muito ruim, muito difícil. E aí a gente conseguiu abrir o nosso leque de opções e começar a pensar em arrendar uma outra casa para que a gente pudesse aí dar uma sequência. Então aí, depois de 7 meses e um pouquinho vivendo nas Caldas, nessa mesma casa, foi a casa onde a gente conseguiu, né, se estabilizar, foi onde eu consegui meu primeiro emprego, o Thiago também. E aí, né, ali depois daquela chegada, a gente conseguiu pensar em arrendar uma outra casa. Foi pra onde a gente veio e é onde a gente tá atualmente, que é na zona da Lourinhã. A gente mora numa aldeia da Lourinhã. Eu falei tudo sobre o nosso custo de vida aqui nesse vídeo, tá no card pra você. E aí a gente mudou pra cá. Então a gente sempre indica para os nossos seguidores, para quem tá chegando, procurar essas zonas um pouco mais afastadas de Lisboa, porque a vida se torna muito mais fácil. Pelo fato de arrendamento ser mais barato, pelo fato de ser interior, o povo tem mais tempo para conversar. Inclusive tem uma coisa que eu sempre falo, que eu gosto muito de lembrar. Quando a gente estava no Brasil, o povo fala assim, o português ele é muito seco, né? Um pouco mais ignorante. Não é igual o brasileiro, que o brasileiro tudo fala com amor e com isso.
Português ele é mais direto, tá? Não é que é mais ignorante, é mais direto. E aí a gente tava perdido na zona das Caldas da Rainha, nós saímos pra conhecer a cidade e a gente não conseguia voltar pra nossa casa. E aí a gente parou na frente de um mapa grande que tem lá no centro das Caldas, até hoje eu passo por lá, eu lembro. E aí a gente ficou olhando, tipo, tentando entender pra onde é que era, pra onde que ia, que não sei o que, que não sei o que. Isso foi nos primeiros dias, né? E aí chegou uma senhora, ou um senhor, já não me lembro, português, e falou com a gente, olha, vocês precisam de ajuda. E assim, falando devagar para que a gente conseguisse entender, né? Porque no começo, apesar de ser português, a gente ainda se embola ali com a língua. E aí essa pessoa dispôs do tempo dela para auxiliar a gente, indicar onde a gente morava, como é que a gente fazia para chegar lá novamente. E foi assim, sensacional. Tá? Então, assim, foi assim a nossa chegada em Portugal. Por isso que a gente sempre indica, quando vocês pesquisarem, pesquisa aí, bota o mapa aí para ampliar, para vocês verem as zonas mais distantes do centro de Lisboa, que com certeza a qualidade de vida vai ser muito mais superior, tá? Pelo fator de você conseguir pagar um pouco mais no arrendamento, pelas pessoas ser um pouco mais com tempo livre para poder ajudar e aquela coisa toda. Diferente, né, do centro, que as pessoas estão sempre correndo de um lado para o outro, mal vê o vizinho e aquela coisa. Então, assim, a gente indica muito. Hoje em dia, a gente tem a vida que a gente tem, conseguiu economizar o que a gente economizou no começo, justamente pelo fato de ter escolhido o interior para morar. E uma pergunta que o povo sempre faz pra gente a respeito do interior é: mas se eu for pro interior, eu vou conseguir trabalho? Sim, minha gente, sim, tá? É porque existe uma grande diferença. Quem chegou agora e foi morar na zona de Lisboa tem que correr atrás de emprego, porque você tá pagando seus 600, sei lá, 600 euros de arrendamento ou seus 300, 400 euros num quarto. E você tá gastando o seu dinheiro que você trouxe do Brasil. Então, você precisa começar a ganhar dinheiro muito rápido, né? Então, você chega e tem que correr atrás de um trabalho. Aqui no interior, por você pagar menos no arrendamento, existe a possibilidade de você conseguir respirar, porque você trouxe aí uma grana boa do Brasil, que é o que a gente orienta sempre, e aí você consegue respirar, e aí consegue, né, procurar um trabalho, ou se, por exemplo, arrumar um trabalho na zona de Lisboa, vai de ônibus, vai de trem, que nas zonas sempre tem, aqui inclusive é onde a gente mora, tem ônibus, tem trem, né, que aqui a gente chama de comboio, tem metro. Então, a locomoção é muito fácil, você entendeu? Então, tem muita gente, por exemplo, aqui na nossa zona, que mora aqui, mas que trabalha em Lisboa com a maior tranquilidade. Não tem dificuldade nenhuma nisso. Tem gente que mora no Brasil e trabalha, tipo, a 3, 4 horas de casa, tem que pegar 3, 4 ônibus. É muito mais difícil, sabe? E aqui em Portugal, os transportes públicos são de excelentíssima qualidade, são muito bons, são pontuais, o preço é acessível e tudo mais. Então tem todo aí um porém. E também tem a parte de que, assim, aqui na zona do interior, pelo menos aonde a gente mora, que é na região oeste, é uma região muito praieira. Então, se você vier, por exemplo, numa época de verão, primavera, verão ali, você vai conseguir emprego com facilidade, tá, gente? É óbvio que, assim, arregaçando as mangas e indo pra luta, porque também ninguém vai bater na sua porta e vamos embora trabalhar comigo? Não, né? Você tem que ir atrás procurando emprego. E aí tem facilidade, porque tem muito restaurante, muitas lojas, tem shopping, tem grandes empresas, né? Não tantas quanto na região de Lisboa, mas tem também. Então é a mesma questão de você levantar a bunda do sofá e ir à procura de alguma coisa, tá bom? Então é isso, minha gente. Basicamente as dicas foram essas. E o porquê que a gente decidiu e escolheu, né, morar na região interior. E fica aqui a nossa ideia para você, né, justamente pensar, incluir aí na sua pesquisa as regiões que são mais afastadas do centro, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like esperto, compartilhar com quem tá vindo para Portugal, seja a passeio, seja para morar, enfim, ajuda bastante a gente, tá? Comenta aqui embaixo se você que tá aqui em Portugal mora nessas zonas e gosta, ou se você que mora nas regiões centrais, qual é a dificuldade que você mais tem por aí, tá bom? Casal Buscapé vai ficando por aqui e a gente se encontra logo mais no próximo vídeo. Tchau!